E aí pessoal, o professor Marcos Freitas aqui mais uma vez para mais uma aula de cálculo numérico. E o tópico que a gente está trabalhando é erros numéricos e hoje vai ser a segunda aula onde eu vou falar sobre resíduo acumulado em erros de arredondamento. O roteiro de todas essas aulas de erros numéricos é o seguinte. Primeiro a gente falou sobre introdução, sobre arredondamento, estamos falando sobre erros de arredondamento ainda e depois nas próximas aulas a gente vai falar sobre série de Taylor, erro de trocamento, condicionamento de estabilidade e finalmente a conclusão. Anteriormente a gente falou sobre arredondamento, a gente falou um pouco sobre o sistema de ponto flutuante, a gente falou sobre os erros de arredondamento, que são dois, o erro absoluto e o erro relativo. A gente viu como encontrar os limites superiores para os erros de arredondamento e a gente viu como calcular os erros das operações em números de ponto flutuante. A gente viu tanto o erro absoluto quanto o erro relativo, quanto o resíduo acumulado, das operações de soma, subtração e multiplicação. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre erros de operação, mas a gente vai falar somente sobre a operação de divisão, tá? Então a gente vai calcular o erro absoluto, o erro relativo e o resíduo acumulado das operações de divisão e vai ver como isso se propaga, como esses erros se propagam em uma expressão aritmética que envolve várias operações. Então o que a gente viu foi o seguinte. A gente viu que certas operações em números de ponto flutuante podem ter erro. E a gente já falou da soma, subtração e multiplicação e a gente vai falar sobre a divisão. Então, cada uma dessas operações pode introduzir erro no resultado. E uma expressão aritmética é uma expressão que tem várias operações e como tem várias operações, esse erro vai se propagando, esse erro vai se acumulando a cada operação que a gente faz. E esse acúmulo todo de todos esses erros a gente chama de resíduo acumulado. A gente viu na aula passada, o erro absoluto das operações matemáticas são esses daqui. Se eu tenho uma operação de soma e eu quero calcular o erro absoluto de x mais y, isso é calculado como o erro absoluto de x mais o erro absoluto de y. Já o erro absoluto da subtração, o erro absoluto de x menos y, é calculado como o erro absoluto de x menos erro absoluto de y. E o erro absoluto da multiplicação x vezes y é igual a x barra vezes erro absoluto de y mais y barra vezes erro absoluto de x mais erro absoluto de x vezes erro absoluto de y. Já do erro relativo, as contas são as seguintes. O erro relativo da soma de x mais y é igual a erro relativo de x vezes x barra dividido por x barra mais y barra, somado com o erro relativo de y vezes y barra dividido por x barra mais y barra. Já o erro relativo da diferença, x menos y, é calculado como o erro relativo de x vezes x barra dividido por x barra menos y barra, menos o erro relativo de y vezes y barra dividido por x barra menos y barra. E a gente viu também que o erro relativo da multiplicação entre x e y é calculado como o erro relativo de x mais erro relativo de y mais erro relativo de x vezes erro relativo de y. Só que a gente viu que essa multiplicação entre erros relativos ele dá um número muito pequeno que pode ser desprezado. Então, normalmente a gente diz que o erro relativo da multiplicação é justamente a soma dos erros relativos. E aí o resíduo acumulado, tanto faz se eu estou falando de erro absoluto quanto de erro relativo, vai ser sempre calculado como o erro daquela operação mais o erro da conversão do resultado para o sistema de ponto flutuante. E aí fica faltando a divisão. A divisão eu tenho um número S, que ele vai ser calculado como x barra dividido por y barra. Qual é o erro que eu cometo a fazer essa divisão? X barra por y barra. Bom, a gente viu que o x, o que eu queria fazer era x dividido por y. E aí eu quero escrever isso daqui como sendo x barra dividido por y barra somado com erro absoluto de x dividido por y. Então eu quero descobrir quanto é que é esse erro absoluto de x dividido por y. E aí a gente vai partir das definições, né? Eu sei que o x, o erro absoluto é x menos x barra, portanto o x pode ser reescrito como x barra mais erro absoluto de x e o y pode ser reescrito como y barra mais erro absoluto de y. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver. Então, o denominador, a gente pode pegar esse denominador e multiplicar ele por 1. Ou seja, multiplicar ele por y barra dividido por y barra. Então, esse x dividido por y vai ser igual a x barra mais erro absoluto de x, eu não mudei o numerador, dividido por y barra, que multiplica y barra mais erro absoluto de y, tudo isso dividido por y barra. E a gente vai fazer isso para fazer algumas manipulações matemáticas daqui a pouco, tá? E aí, isso tudo ele vai ser igual a x barra mais erro absoluto de x, tudo isso dividido por y barra, isso tudo multiplicado por 1 dividido por y barra mais erro absoluto de y dividido por y barra. Então, eu separei o denominador, né? Eu deixei uma parte à esquerda e uma parte à direita. E esse termo à direita é que a gente vai trabalhar em cima dele. A gente poderia fazer o seguinte, poderia separar essa parte em x barra vezes y barra, vezes 1 dividido por y barra mais erro absoluto de y dividido por y barra, isso somado com erro absoluto de x dividido por y barra, tudo isso multiplicado por 1 dividido por y barra mais erro absoluto de y dividido por y barra. Mas perceba que aqui do lado esquerdo, nesse termo esquerdo, eu tenho x barra dividido por y barra. Mas o que eu gostaria de ter era x barra dividido por y barra mais alguma coisa.
Só que aqui o que eu tenho é x barra dividido por y barra vezes alguma coisa. Então, do jeito que está, ainda não está muito legal. Então, a gente vai trabalhar justamente em cima desse 1 dividido por y barra mais erro absoluto de y dividido por y barra. E existe uma propriedade matemática de que isso pode ser escrito como essa soma de infinitos termos. Isso daí pode ser escrito como 1 menos erro absoluto de y dividido por y barra mais erro absoluto de y dividido por y barra elevado ao quadrado menos erro absoluto de y dividido por y barra, tudo isso ao cubo, mais e assim por diante. Então perceba que eu tenho sempre erro absoluto de y dividido por y barra, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 e assim por diante, e sempre trocando sinal, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e assim por diante. Então eu tenho uma soma de infinitos termos. Se eu pegar essa soma de infinitos termos e substituir na fórmula que está aqui em cima, o que a gente vai ter é o seguinte, que x dividido por y vai ser igual a x barra mais erro absoluto de x dividido por y barra vezes aquela fórmula que tinha antes, aquela fórmula de infinitos termos. E aí, se eu trouxer aqui para cima, para a gente ficar melhor de ver, o que a gente pode ver é o seguinte, que eu posso fazer essa distributiva, ou seja, eu posso pegar esse x mais erro absoluto de x dividido por y barra e fazer a distributiva com relação a cada um dos termos que está dentro aí desses colchetes. Então, o x dividido por y vai dar x barra mais erro absoluto de x, tudo isso dividido por y barra, menos x barra mais erro absoluto de x dividido por y barra vezes erro absoluto de y dividido por y barra, mais x barra vezes erro absoluto de x dividido por y barra, vezes erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado, menos e assim por diante. Por que eu fiz isso? Porque aqui do lado esquerdo, nesse primeiro termo aqui do lado esquerdo, eu posso separar ele. Então eu vou ter x barra dividido por y barra, mais erro absoluto de x dividido por y barra, menos, e aí eu tenho todo o resto, né? X barra vezes erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado, menos erro absoluto de x vezes erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado, mais x barra vezes erro absoluto de y ao quadrado dividido por y barra ao cubo, mais erro absoluto de x vezes erro absoluto de y ao quadrado dividido por y barra ao cubo, e assim por diante. E aí agora sim eu tenho que o x dividido por y é igual a x barra dividido por y barra, mais esse somatório aí de infinitos termos. Então isso quer dizer o quê? Que o erro absoluto de x dividido por y é justamente esse somatório aí de infinitos termos. Então, e aí com isso a gente tem a fórmula para o erro absoluto de x dividido por y, e o resíduo acumulado do erro absoluto da divisão é justamente o erro acumulado, o erro absoluto da divisão de x por y, mais o erro absoluto da conversão de S em S bar. E aí o erro relativo? Bom, o erro relativo da divisão é o erro absoluto da divisão dividido pelo S, ou seja, vai ser o erro absoluto de x dividido por y dividido por x barra dividido por y barra. E aí, o erro absoluto de x por y é justamente aqueles infinitos termos, tudo isso dividido por x barra dividido por y barra. Então eu tenho uma soma de frações no numerador e eu tenho uma fração no denominador. Essa fração no denominador pode subir invertendo, né? Então a gente vai ter o erro absoluto de x dividido por y barra vezes y barra dividido por x barra, menos x barra vezes erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado, vezes y barra dividido por x barra, menos erro absoluto de x vezes erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado, vezes y barra dividido por x barra, e assim por diante. E aí o que a gente pode perceber é que em vários termos eu tenho, olha só, erro absoluto de x dividido por x barra, eu tenho erro absoluto de y dividido por y barra, eu tenho erro absoluto de x dividido por x barra, erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado, e assim por diante. Então a gente pode traduzir isso em erros relativos. Como? Eu pego o erro absoluto de x dividido por x barra, isso vai dar o erro relativo de x. O erro absoluto de y dividido por y barra vai dar erro absoluto de y. E a gente pode também fazer algumas divisões. Então, no numerador eu tenho y barra, no denominador eu tenho y barra, e isso vai cortar. Isso acontece em vários desses termos. No final, a gente vai ter o seguinte, que o erro relativo de x dividido por y vai ser o erro absoluto de x dividido por x barra, menos erro absoluto de y dividido por y barra, menos erro absoluto de x vezes erro absoluto de y dividido por x barra vezes y barra, mais erro absoluto de y ao quadrado dividido por y barra ao quadrado, e assim por diante. Então a gente consegue ver que isso daí a gente pode substituir por erros relativos. Então, o erro relativo da divisão vai ser erro relativo de x, menos erro relativo de y, menos erro relativo de x vezes erro relativo de y, mais erro relativo de y ao quadrado, mais erro relativo de x vezes erro relativo de y ao quadrado, menos e assim por diante. Aí eu tenho infinitos termos. Só que esse erro relativo ele vai ter infinitos termos, mas muitos deles são multiplicações de erros relativos. E a gente já tinha visto que multiplicação de erros relativos vai ser um número tão pequeno que ele pode ser desprezado.
Então a gente pode desprezar todas essas multiplicações entre erros relativos, de forma que o erro relativo da divisão ele vai ser simplesmente o erro relativo de x menos erro relativo de y. E aí o erro relativo do s é justamente o erro relativo que a gente comete ao converter o s em s barra. Isso é calculado como o erro absoluto de s dividido pelo s barra. E aí o resíduo acumulado do erro relativo da divisão ele é calculado como o erro relativo da divisão mais o erro relativo de s. Ou seja, para resumir tudo isso, a gente tem duas operações. A gente tem dois tipos de erro, absoluto e erro relativo. E a gente calculou os erros relativos de todas as operações. Então, para a soma, o erro absoluto é a soma dos erros. Já o erro relativo eu tenho que fazer algumas contas um pouco mais complicadas. Para a subtração, o erro absoluto da subtração é a subtração dos erros absolutos. Já o erro relativo, eu tenho que fazer essa conta que está aí. No caso do erro absoluto da multiplicação, eu tenho x barra vezes erro absoluto de y, mais y barra vezes erro absoluto de x, mais multiplicação entre erros absolutos. E no caso do erro relativo da multiplicação, eu vou ter erro relativo de x, mais erro relativo de y, mais a multiplicação entre os erros relativos. Só que a multiplicação entre erros pode ser desprezada. Isso vale tanto para erro relativo, fazendo com que o erro relativo do x vezes y seja igual ao erro relativo de x mais erro relativo de y, quanto pode acontecer também no erro absoluto. Essa mesma ideia pode ser aplicada para o erro absoluto também. A multiplicação de erros absolutos também vai ser bem pequena. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o erro absoluto de x vezes y, a gente pode considerar como sendo o x barra vezes erro absoluto de y, mais y barra vezes erro absoluto de x. Isso vai facilitar para a gente também no erro absoluto da divisão. Então, o erro absoluto da divisão que tinha infinitos termos, mas a partir de um certo termo eu tenho multiplicações entre erros absolutos. Multiplicação entre erros absolutos também pode ser desprezada. Então isso vai me dar simplesmente que o erro absoluto da divisão é o erro absoluto de x dividido por y barra menos x barra vezes erro absoluto de y dividido por y barra ao quadrado. E aí a gente pode fazer o mínimo divisor comum, que é o y barra ao quadrado, e aí a gente vai ter essa fórmula, que o erro absoluto da divisão vai ser y barra vezes erro absoluto de x menos x barra vezes erro absoluto de y, tudo isso dividido por erro y barra ao quadrado. E o erro relativo da divisão vai ser o erro relativo de x menos o erro relativo de y. Então, no caso dos erros absolutos, a soma e subtração são fórmulas fáceis de lembrar. E no caso do erro relativo, o erro relativo da multiplicação e da divisão são fórmulas fáceis da gente lembrar. As fórmulas mais difíceis de lembrar são o erro relativo da soma e da subtração e o erro absoluto da multiplicação e da divisão. Observação que o erro absoluto da multiplicação e o erro absoluto da divisão, eles são fórmulas que lembram um pouco a fórmula da derivada da multiplicação e derivada da divisão. Então, se a gente lembra da fórmula da derivada, a gente consegue lembrar aqui um pouco da fórmula do erro absoluto, da multiplicação e da divisão. E o resíduo acumulado? O resíduo acumulado vai ser sempre o erro da operação somado com o erro da conversão do resultado para o sistema de ponto flutuante. Isso vai valer tanto para o erro absoluto quanto para o erro relativo. E aí, depois de tudo isso, como é que esse erro se propaga em uma expressão aritmética? Vamos pegar esse exemplo. Digamos que eu tenho essa expressão aritmética que é u calculado como x mais y vezes z menos w, onde valores de x, y, z e w estão representados com exatidão no sistema de ponto flutuante. E vamos considerar que esse sistema utiliza o truplamento. Qual é o resíduo acumulado do erro relativo para essa expressão? Ou seja, qual é o pior caso, qual é o limite superior do erro que vai acontecer quando eu faço essa expressão x mais y vezes z menos w? Qual é o pior caso desse erro? Qual é o resíduo acumulado? Para a gente descobrir esse resíduo acumulado, primeiro a gente tem que observar os erros de cada variável dessa individualmente. Então ele diz lá no enunciado do problema, ele diz que esses valores são guardados com exatidão. O que é o valor guardado com exatidão? Que o erro cometido é zero. Então o erro absoluto de x, de y, de z e de w é zero, ou seja, o erro relativo de x, de y, de z e de w também é igual a zero. Mas a gente faz algumas operações, e aí a gente tem que ver justamente qual é a ordem que as operações são feitas. Então se eu tenho x mais y vezes z menos w, a primeira operação que é feita é y vezes z, e esse resultado a gente vai chamar de p. A próxima operação que é feita é justamente a soma, então a gente vai chamar isso de q. Então vai ser a soma de x com p. E a última operação que é feita é a operação da subtração. Então, a última operação, que é o valor de u, o resultado vai ser u, é justamente q menos w. Só que isso vai ser feito nos valores que são armazenados. Então, se eu tenho o y barra vezes o z barra, eu tinha o y e o z, o que vai ser armazenado é o y barra e o z barra. Então, a multiplicação entre y barra e z barra é o p. Esse p vai ser armazenado no sistema de ponto flutuante como p barra.
Então, o valor de Q é justamente x barra mais P barra. Esse Q vai ser armazenado no sistema de ponto flutuante como Q barra. Então, finalmente, o valor de U vai ser Q barra menos W barra, e aí esse valor de U vai ser armazenado como U barra no sistema de ponto flutuante. Então, qual é o erro total que eu cometo ao fazer todas essas operações? Bom, a primeira operação que ele vai fazer é a multiplicação. E a gente viu que o erro relativo da multiplicação é a soma dos erros relativos. Então, o erro relativo de y vezes z é o erro relativo de y mais o erro relativo de z. Só que foi dado no enunciado que o erro relativo de y era zero e o erro relativo de z também era zero. Então, a soma de zero vai dar zero. Então, o erro relativo da multiplicação vai ser zero. Porém, o resíduo acumulado é a soma do erro relativo da multiplicação com o erro relativo da conversão de P para P barra. E esse erro relativo, como eu estou utilizando o trocamento, ele vai ser, no pior caso, 10 elevado a 1 menos t. Então, o erro relativo da multiplicação é zero, mas o erro relativo de P é menor do que 10 elevado a 1 menos t. Ou seja, o resíduo acumulado dessa operação do P, que é a multiplicação y barra vezes z barra, vai ser, no pior caso, 10 elevado a 1 menos t. A próxima operação é a operação Q, que é calculada como x barra mais P barra. E se é uma soma, e a gente quer calcular o erro relativo, então o erro relativo da soma x mais P, ele é calculado como o erro relativo de x vezes x barra dividido por x barra mais P barra, somado com o resíduo acumulado que veio lá do P, né, da conversão do P para P barra, o resíduo acumulado do P, vezes P barra dividido por x barra mais P barra. O erro relativo de x está dizendo no enunciado que ele é zero. E o resíduo acumulado de P, a gente calculou anteriormente que o resíduo acumulado de P era, no pior caso, 10 elevado a 1 menos t. Então, o erro relativo da soma entre o x e o P vai ser menor do que 10 elevado a 1 menos t vezes P barra dividido por x barra mais P barra. Ou, em outras palavras, o erro relativo de x mais P vai ser menor do que P barra dividido por x barra mais P barra vezes 10 elevado a 1 menos t. E o resíduo acumulado do Q é a soma do erro relativo de x mais P com o erro relativo da conversão do Q para o Q barra. O erro relativo de x mais P ele é menor do que P barra dividido por x barra mais P barra vezes 10 elevado a 1 menos t. E a gente sabe que, no caso do trocamento, o erro relativo da conversão de um número para o sistema de ponto flutuante ele é menor do que 10 elevado a 1 menos t. Então, a gente soma esses dois termos e a gente vai ter que o resíduo acumulado do Q é menor que P barra dividido por x barra mais P barra, tudo isso mais 1. Isso tudo multiplicado por 10 elevado a 1 menos t. Ou seja, eu coloquei esse 10 elevado a 1 menos t em evidência. Falta ainda a última operação, que é U igual a Q barra menos W barra. Então, esse erro relativo da subtração, Q barra menos W, o erro relativo da subtração Q menos W é calculado como resíduo acumulado do Q vezes a Q barra dividido por Q barra menos W barra menos o erro relativo do W vezes W barra dividido por Q barra menos W barra. Então, a gente vai usar a fórmula do erro relativo da subtração. O resíduo acumulado do Q, a gente viu que ele é menor do que P barra dividido por x barra mais P barra mais 1, tudo isso multiplicado por 10 elevado a 1 menos t. Vezes ainda, né, a gente tem que multiplicar ainda por Q barra dividido por Q barra menos W barra. E a gente viu, foi dado no enunciado, que o erro relativo de W é zero. Então, vai ser tudo isso menos zero. Ou seja, vai ser justamente o erro relativo de Q menos W vai ser menor do que P barra dividido por x barra mais P barra mais 1. Isso tudo multiplicado por Q barra dividido por Q barra menos W barra vezes 10 elevado a 1 menos t. E o resíduo acumulado, finalmente, o resíduo acumulado do U, é o erro relativo dessa subtração de Q menos W, mais o erro relativo da conversão de U em U barra, que isso vai dar menor do que justamente essa fórmula que eu falei anteriormente, que é o erro relativo de Q menos W, e o erro relativo da conversão de U em U barra vai ser, no pior caso, 10 elevado a 1 menos t. Isso quer dizer que, no final, o resíduo acumulado de U vai ser, abre colchete, abre parênteses, P barra dividido por x barra mais P barra, isso tudo mais 1, fecha parênteses, multiplica por Q barra dividido por Q barra menos W barra, mais 1, fecha colchete, tudo isso multiplicado por 10 elevado a 1 menos t, quando eu coloquei 10 elevado a 1 menos t em evidência. Então, esse é o resíduo acumulado que acontece quando a gente faz todas essas operações dessa expressão numérica. Então, o resultado das operações, eles carregam ou eles propagam erros. Erros que eu cometo no início, eles vão se propagando, normalmente vão aumentando até o final. Ou seja, conforme eu vou tendo novas operações, conforme eu vou fazendo mais operações, mais erros vão se acumulando nesse resíduo. Onde o resíduo acumulado vai ser sempre calculado como o erro da operação, mais o erro da conversão para o sistema de ponto flutuante, do resultado para o sistema de ponto flutuante. E com isso a gente conclui essa parte de resíduo acumulado.
onde a gente viu como faz para calcular os erros absolutos e relativos nas operações aritméticas, as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente falou sobre o resíduo acumulado de todas as operações e como calcular essa propagação do erro em expressões. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre exemplos práticos, ou seja, como é que isso impacta a gente que está programando em computador, e nas aulas seguintes a gente vai falar sobre erro de truncamento. Obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!